cena é conhecida. A barriga cresce, a autoestima encolhe. O espelho mostra o que os anos de descuido deixaram para trás. E a frustração vira rotina. Muitos tentam reverter isso com suor na esteira, mas o resultado mal aparece. A verdade é que só correr não resolve. O corpo se adapta, economiza energia e o peso insiste em ficar. Esse vídeo é para quem está cansado de se esforçar sem ver retorno. Aqui, você vai entender qual é a forma mais inteligente de fazer cardio, com base em dados reais, estudos recentes e estratégias que funcionam no mundo real. E o melhor, com orientações simples, práticas e que cabem na sua rotina. Se você quer perder gordura de verdade, sem entrar em efeito sanfona ou viver preso a treinos exaustivos, fica atento. Essa pode ser a virada que o seu corpo estava esperando. Antes de seguir, confere se você já está inscrito aqui no canal. Se o seu objetivo é queimar gordura com inteligência e evitar erros que travam o progresso, esse conteúdo é para você. E aproveita para interagir. Se você já tentou cardio e se frustrou com os resultados, digita cansado. Mas se está pronto para aplicar estratégia e ver mudança real, digita pronto. Isso fortalece o canal e ajuda mais gente a sair do platô. Muita gente encara o cardio como a solução principal para perder barriga. A lógica parece simples: correr, suar e queimar mais calorias. Mas o corpo humano não funciona com essa simplicidade. Existe um mecanismo natural chamado modelo de energia limitada, que mostra como o organismo se adapta rapidamente a altos níveis de gasto calórico. Ou seja, se você começa a fazer muito cardio, o corpo pode responder economizando energia em outras áreas, como se movendo menos durante o resto do dia. E nem sempre essa economia é consciente. Às vezes, sem perceber, a pessoa passa mais tempo sentada, mexe menos os braços, até evita levantar à toa. Além disso, existe um efeito colateral ainda mais traiçoeiro: o aumento do apetite. Depois de 1 hora suando na esteira, é comum bater aquela fome que faz a pessoa comer mais do que deveria, anulando o esforço que acabou de fazer. É por isso que, isoladamente, o cardio costuma entregar só 20 a 50% do resultado que a pessoa esperava. Mesmo quem faz tudo certinho na academia pode se frustrar se não ajustar o restante do dia, especialmente a alimentação. A verdade é que o cardio só vira uma ferramenta poderosa quando está inserido numa estratégia completa, e não como a base do emagrecimento. Quando o assunto é cardio, muita gente acredita que treinos intensos como tiros e sessões exaustivas de bicicleta vão derreter gordura mais rápido. Afinal, se os influenciadores com o abdômen trincado fazem isso, deve funcionar, certo? Só que os estudos mais recentes mostram algo bem diferente. Quando cientistas compararam treinos de alta intensidade com treinos mais moderados, como caminhada inclinada ou pedaladas leves, o resultado surpreendeu. Não houve diferença significativa na perda de gordura entre eles. O que mais chamou a atenção foi o fato de que, em ambos os casos, o impacto na gordura corporal foi mínimo, mesmo após várias semanas de treino. Isso mostra que o problema não está no tipo de cardio, mas na expectativa criada em torno dele. Fazer só 30 minutos de corrida intensa por semana não é suficiente. Nem caminhar 2 horas por dia se o resto da estratégia estiver errada. O que realmente define o resultado é o conjunto: alimentação, consistência e o tipo de estímulo aplicado ao longo do tempo. Cardio, sozinho, não faz mágica. Ele precisa estar bem dosado e inserido num plano mais amplo. A boa notícia: isso significa que você pode escolher o estilo de cardio que se encaixa melhor na sua rotina, e ainda assim ter resultado. Muita gente começa a fazer cardio acreditando que só isso já é suficiente para emagrecer. Corre, pedala, sobe escada, e mesmo assim, o peso na balança quase não muda. O motivo está em um comportamento do corpo chamado compensação. Quando você gasta mais energia com atividade física, o organismo tenta economizar em outras áreas do dia, diminuindo o ritmo naturalmente. Você se mexe menos, fala com menos gestos, até o apetite pode aumentar sem que você perceba. O resultado
é que aquele esforço para queimar 300 calorias pode acabar se anulando. E o pior, isso leva à frustração. A pessoa acredita que está fazendo tudo certo, mas o progresso não aparece porque a alimentação continua desregulada ou exagerada. Se a sua meta é queimar gordura sem perder energia, manter o metabolismo ativo e não cair nas armadilhas do efeito sanfona, o livro digital Acabou a Fraqueza pode ser o próximo passo. Ele traz orientações práticas sobre alimentação, treino e rotina, especialmente pensadas para quem quer resultado de verdade, sem depender de fórmulas milagrosas. Acesse pelo comentário fixado e veja como aplicar essas estratégias no seu dia a dia. Estudos mostram que quem faz cardio sem mudar nada na dieta perde em média só de 20% a 50% da gordura, que deveria perder com base no gasto calórico. Isso reforça que o exercício é apenas uma parte do processo. Cardio é ferramenta, não solução isolada. Quando combinado com uma alimentação bem estruturada, o efeito se multiplica. Você queima mais, sente mais disposição e começa a ver o corpo responder. Sem esse ajuste, o treino vira apenas manutenção e não transformação. Existe um recurso simples, gratuito e poderoso que muita gente ignora: caminhar mais ao longo do dia. O corpo foi feito para se mover, e essa movimentação constante, mesmo que leve, influencia diretamente na queima calórica total. É aqui que entram os passos diários. Enquanto o cardio programado acontece por 30 ou 40 minutos, os passos estão espalhados pelas 24 horas. Ir ao mercado a pé, subir escadas, levar o lixo, levantar mais vezes, tudo isso soma. E diferente de um treino intenso, essa movimentação não sobrecarrega, não exige preparo e pode ser feita todos os dias. Pesquisas apontam que pessoas que mantêm uma média de 7 a 10 mil passos por dia têm mais facilidade em controlar o peso corporal. Isso acontece porque o corpo interpreta essa atividade como parte da rotina, sem gerar aquele efeito rebote que reduz o metabolismo ou aumenta o apetite, como ocorre com certos treinos mal planejados. Começar com uma meta simples, como 7 mil passos diários, já faz diferença. E o mais interessante, quanto mais constante for esse hábito, menor a chance de o corpo estagnar. Para quem quer emagrecer sem sacrificar o metabolismo, essa prática é uma aliada de peso, no bom sentido. O momento certo de incluir cardio na rotina pode definir se você vai acelerar os resultados ou só acumular cansaço. Muita gente já começa a dieta fazendo 5 sessões por semana, como se isso fosse obrigatório. Mas o mais eficiente é o oposto: começar com o mínimo e ir ajustando conforme a resposta do corpo. Se você está em déficit calórico, treinando com consistência e batendo metas de passos diários, só adicione cardio quando perceber que o peso ou a medida estacionaram. E mesmo assim, comece com pouco. Algo entre 2 e 3 sessões de 20 minutos por semana já pode ser o suficiente para destravar o processo. Essa estratégia tem 2 vantagens. A primeira é preservar o máximo de energia e massa muscular. A segunda é que você cria margem de manobra. Quando o corpo se adapta e o emagrecimento desacelera, você ainda tem como aumentar o estímulo, sem precisar cortar comida ou forçar treinos longos demais. O segredo está no equilíbrio. Nem tudo de uma vez, nem cardio todo dia logo no início. Cada passo deve ser calculado para que o corpo entenda o recado, mas sem entrar em modo de alerta ou defesa. Assim, o emagrecimento continua, com menos sofrimento e mais constância. Antes de pensar em aumentar o tempo de cardio, vale olhar para um fator simples e muitas vezes ignorado: a quantidade de passos por dia. Pode parecer básico, mas manter o corpo ativo ao longo do dia tem um impacto enorme na queima calórica total e sem desgastar tanto quanto uma sessão pesada de aeróbico. Quando o número de passos cai, o metabolismo desacelera. Isso acontece porque o corpo tenta economizar energia. Você pode até estar treinando forte, mas se passa o resto do dia sentado, o gasto calórico total desaba. É como se o organismo pisasse no freio sem que você perceba. Estabelecer um mínimo de 7 a 10 mil passos por dia
ajuda a manter o corpo em movimento constante, sem exigir grandes esforços. E mais, caminhar não aumenta tanto a fome como costuma acontecer com sessões intensas de cardio. Por isso funciona como base sólida para um processo de emagrecimento mais estável. É esse tipo de movimento que, somado à dieta e ao treino, mantém o corpo ligado, queimando mais ao longo do dia. Antes de pensar em subir o tempo na esteira, veja se não está faltando o básico: levantar mais, andar mais e se manter ativo fora da academia. Um dos erros mais comuns de quem consegue emagrecer é abandonar completamente o cardio depois de alcançar o objetivo. Parece justo dar uma pausa, mas é justamente nesse momento que o corpo fica mais propenso a recuperar o peso perdido. E o motivo é simples: o organismo quer voltar ao ponto onde estava antes. Após um período de déficit calórico, o metabolismo fica mais sensível. A fome pode aumentar, os hormônios ainda estão em reajuste e qualquer redução brusca na atividade física pode gerar acúmulo de gordura. O corpo entende que a fase difícil passou e começa a estocar energia de novo. A saída não é manter o mesmo volume de cardio pesado, mas sim continuar com uma base de movimentação ativa, como caminhadas, sessões leves de bicicleta ou mesmo subir escadas no dia a dia. Atividades sustentáveis, que não desgastem, mas ajudem a manter o gasto calórico elevado de forma natural. Além disso, manter o cardio moderado ajuda a regular o apetite e a estabilizar o humor, fatores que influenciam diretamente na consistência da dieta. O segredo está em transformar o cardio em hábito, e não em castigo temporário. Assim, o resultado conquistado não escapa quando a balança desce. Se você chegou até aqui, já entendeu que o segredo não está em correr até cair, mas em combinar estratégia, constância e inteligência. A forma mais eficiente de usar o cardio não é com exagero, e sim com precisão, junto de uma alimentação ajustada, rotina ativa e passos bem contados ao longo do dia. Agora quero saber de você. Qual é a sua média de passos por dia? Você já tem esse hábito ou ainda precisa melhorar isso? Escreve nos comentários a palavra andar, se já caminha regularmente ou parado, se sabe que precisa se movimentar mais. Essa interação ajuda a gente a entender por onde você está começando e também motiva outras pessoas. E se esse conteúdo te ajudou, deixa o seu like. Ele faz mais diferença do que parece. O YouTube entende que o vídeo foi relevante e começa a mostrar para quem também está travado nos resultados. Quer continuar nesse caminho com mais clareza? Tem outros vídeos aqui no canal com foco em gordura abdominal, cardio estratégico e hábitos diários que aceleram o emagrecimento. Assiste o próximo e se inscreve no canal para não perder nenhum conteúdo. A gente se vê lá.